Olá, alunos e alunas. Esta é a nossa segunda aula sobre escravidão. É uma aula de complementação de carga horária que vocês devem assistir lá no EB Virtual, na nossa plataforma. E eu vou fazer um pequeno resumo, né, para que a gente possa iniciar. Na primeira aula, nós falamos do início do movimento abolicionista, mas falando das suas raízes filosóficas no iluminismo, as suas raízes na discussão econômica feita dentro pelos economistas liberais, em especial Adam Smith, e também falamos das suas bases religiosas, principalmente com os Quakers de um lado do Atlântico e do outro, ou seja, os Quakers, uma denominação protestante que surge no século XVII, que desde as suas origens, pelo menos filosoficamente, defendia que a escravidão era um mal, ainda que vários Quakers no início, até o início do século XVIII, participassem do comércio de escravos, eles evitavam possuir escravos. Mas no século XVIII, eles vão organizar todo um discurso que vai associar a imagem, né, a escravidão a uma ofensa à criação divina, porque o ser humano teria sido criado à imagem e semelhança de Deus. E hoje a gente começa falando de outro grupo que também vai ter uma importância grande na mobilização abolicionista, que são os metodistas. Os metodistas, eles não existiam ainda como uma igreja independente no século XVIII, mas eles vão surgir aí dentro de um movimento de reavivamento religioso, do qual os Quakers fazem parte também, e que acontece nos Estados Unidos, nas 13 colônias, melhor dizendo, e na Inglaterra, e eles vão se desprender da igreja anglicana. E o fundador, né, dessa linha metodista, que é o John Wesley, ele era um pregador muito ativo, ele vai ter contato direto com a questão da escravidão quando ele passa um tempo nos Estados Unidos, nas colônias, por assim dizer, e ele vai também militar na causa abolicionista, não porque ele vá fundar alguma sociedade abolicionista, mas porque, através dos seus escritos e dos seus sermões, ele condena a escravidão. Então, uma frase do Wesley que é importante, né, para a gente pensar, né, o quanto esses religiosos estavam mobilizados para condenar a escravidão e não somente condenar nesse momento, mas pedir a abolição, é esta aqui. A liberdade é um direito de toda criatura humana, desde que respire o ar vital, e nenhuma lei humana pode privá-la daquele direito que ela deriva da lei da natureza. Então, assim, lembram lá dos direitos naturais de Locke? Vida, liberdade? Ele está bebendo dentro desse mesmo caldeirão. Wesley era um homem culto, era um homem que tinha frequentado a universidade. Então, esse caldeirão das ideias iluministas, ele se junta aí, né, borbulha nesse caldeirão também as crenças religiosas cristãs que vão associar o ser humano à imagem de Deus e logo também aos direitos naturais, então a vida e a liberdade como direitos que seriam inalienáveis, tá? Então, o texto do Wesley em que ele vai condenar a escravidão é Pensamentos sobre a Escravidão, tá? E é fácil encontrá-lo na internet, caso vocês queiram. Agora, havia pessoas negras cultas, pessoas negras ilustradas, e na sala, quando a gente falou de iluminismo, eu falei do filósofo alemão, né, porque a sua formação foi feita dentro do Sacro Império Romano Germânico, que era o amo, mas dentro do movimento abolicionista britânico, principalmente, nós vamos ter vários ex-escravizados que em algum momento da sua vida aprenderam a ler, a escrever e tiveram uma profissão, eram pessoas que não tinham sido colocadas para servir, né, para trabalhar na lavoura, mas em outras atividades, que vão escrever as suas memórias. E talvez aquele que teve maior destaque foi o Olaudar Equiano, porque ele participa ativamente da campanha abolicionista. No final do século XVIII, ele escreve a sua autobiografia e suas memórias de como ele teria sido sequestrado na Nigéria, teria sido vendido junto com a irmã, ele era criança, e sido vendido pelo menos 3 vezes, ido parar na Carolina do Sul, lá nas 13 colônias. Depois o seu último dono o levou, né, para a Guerra dos 7 Anos, então ele tinha experiência militar, e
O movimento abolicionista que surge na Inglaterra, ele vai usar de muitas peças de propaganda. Então, a leitura dessas memórias de ex-escravizados, assim como, né, os relatos daqueles que tinham estado dentro dos navios negreiros ou nas plantações, também, né, o relato ou o testemunho de gente que tinha se arrependido de ter participado do tráfico negreiro, como, por exemplo, o pastor que compôs um hino que é muito famoso entre os protestantes, mas não só porque ele foi cantado pelo Elvis Presley e outras figuras da cultura pop, que é o Maravilhosa Graça, Amazing Grace. Todo mundo conhece esse hino mesmo sem nunca tê-lo cantado, porque é uma melodia muito conhecida e é o relato de um homem que era capitão de navios negreiros e que se arrepende e se torna um pastor e faz voto de pobreza. Mas, enfim, o Equiano, ele não somente participa dessa campanha, né? Ele se torna representante da comunidade negra de Londres em todas as reuniões que o parlamento faz e que autoridades convocam, mas ele também ajudou os britânicos a organizar o que ficou conhecido como os pioneiros negros, que eram escravizados ou ex-escravizados que nas 13 colônias lutaram do lado dos britânicos e depois foram, né, quando os britânicos são repatriados, eles são trazidos para a Inglaterra e vão se juntar uma massa de pessoas negras ou mestiças que moravam ali nas grandes cidades da Inglaterra, mas principalmente Londres, e que recebiam, de certa maneira, um auxílio governamental, porque muitas vezes elas não conseguiam se reempregar. Esse pessoal, havia os tais dos pioneiros negros, os Black Pioneers, alguns casados com mulheres brancas, e havia aqueles que eram chamados, desde a época da Rainha Elizabeth I, de Black Poors, que eram os pobres negros, que também recebiam esse auxílio e que eram pessoas que não somente vinham do continente africano, mas poderiam ser asiáticos, eram não brancos, né, de uma certa maneira. E um dos grandes, né, responsáveis lá pela campanha abolicionista na Inglaterra, que é o Granville Sharp, ele sonhava em criar uma colônia ou uma pátria para esses negros que quisessem retornar para a África. Retornar é um modo de dizer porque vários nunca tinham pisado no continente africano, tinham nascido ou nas 13 colônias ou em outra das colônias britânicas, para que eles pudessem voltar para a Inglaterra. E o governo inglês, o parlamento inglês, ele vai comprar essa ideia. Em 1787, o primeiro navio com 411 pessoas vai para um lugar que hoje é chamado de Serra Leoa. Então, Serra Leoa era uma área de exploração colonial britânica, principalmente escravista, e lá vai ser fundada essa primeira colônia para receber essas pessoas que quisessem voltar, entre aspas, para a África, e eles vão fundar uma cidade chamada Granville Town, né, que, em homenagem ao Granville. Porém, o Equiano e outros, né, militantes da causa abolicionista, inclusive negros, eles vão se revoltar contra o que está acontecendo no povoamento de Serra Leoa já no início do século XIX, 1808, porque o governo britânico achou que era uma boa ideia começar a obrigar, principalmente os mendigos, as pessoas que viviam em situação de rua em Londres, a irem para essa colônia, ou seja, mandar esse pessoal para lá, porque eles são indesejáveis aqui. Então, Serra Leoa, assim como a Libéria depois vai surgir para receber esses que supostamente quisessem voltar para a África, mas a Inglaterra também, em determinado momento, aproveitou para mandar gente indesejada para lá também. Dentro do movimento abolicionista que surge no século XVIII e que vai seguir mais ou menos o mesmo padrão no século XIX, nós tínhamos a ideia, que era muito importante, que se deveria causar emoção, que as pessoas deveriam não somente ser despertadas no seu racional, mas também no seu emocional. Então, dentro do movimento abolicionista, daqueles que são os nomes mais importantes do movimento abolicionista britânico, Thomas Clarkson foi um que foi em busca, né, de dados concretos, né, materiais que pudessem rechear essa campanha, né, não somente com imagens chocantes, mas com números. E uma das coisas que se tornaram, né, uma das evidências que ele trouxe que se tornaram famosas à época, foi esse diagrama de um navio negreiro chamado Brooks, que foi construído, né, que foi inaugurado, foi posto para navegar em 1782 e que fez, ao todo, 11 viagens, né?
Nesse diagrama, que é o diagrama que o Clarkson fez, né, mostra como Brooks levou, em uma das suas viagens, 492 pessoas, mas ele poderia levar até 740 pessoas. Havia um andar para os homens, havia um andar para as mulheres, havia um andar para as crianças, né, que eram separados, meninos e meninas, todos como sardinhas em lata. Esse desenho, né, esse diagrama, ele circulou tanto do lado inglês quanto do lado norte-americano e serviu, né, para impulsionar um grande abaixo-assinado que foi feito na Inglaterra e que foi ser votado em 1789 e cujo objetivo era acabar com o tráfico negreiro. E é aí que se destaca, né, um deputado, porque ele foi deputado, né, por várias legislaturas, que era membro ativo desse grupo abolicionista original na Inglaterra, que é William Wilberforce. Ele era metodista, ele se converte à linha metodista da Igreja Anglicana, então ele era um religioso fervoroso, assim como Granville, Hannah More, o próprio Clarkson, o Equiano, etc., e ele vai apresentar ao todo 12 projetos para o fim do tráfico negreiro. O que vai atrapalhar, de uma certa maneira, a aprovação desse primeiro ato pelo fim do tráfico negreiro, que foi votado em 1789? O que acontece em 1789? É a Revolução Francesa, o início da Revolução Francesa. Quando a Revolução começa na França, uma onda de medo se espalha pela Europa inteira. E a Inglaterra, né, no caso da Inglaterra, essa onda de medo também vai se materializar numa resistência ao avanço das ideias abolicionistas, o que se torna ainda pior quando em 1791 começa a Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana e a Revolução Francesa vão ser assuntos na nossa próxima aula. Mas o Wilberforce, ele chegou a ver a aprovação, né, do fim da escravidão nas colônias britânicas, porque o ato, né, que acaba com a escravidão nas colônias, ele foi passado uma semana antes da morte dele, em 1833. Aqui, né, a gente vai falar de algumas das leis que são relativas ao fim do tráfico negreiro nas colônias britânicas. Então, peguei só 3, há outras legislações que vão estar sendo passadas entre umas e outras. Em 1806, antes da proibição total do tráfico negreiro para as colônias britânicas, nós vamos ter a proibição de que cidadãos britânicos participassem do tráfico para colônias que fossem de inimigos da Inglaterra. A gente está nas guerras napoleônicas nesse momento e muitos britânicos faziam comércio negreiro para colônias francesas e espanholas e lucravam muito mais com esse comércio do que com o comércio para as colônias britânicas. Isso fica proibido, tá? Como já era proibido tirar, né, levar escravizados para o Reino Unido ou tirar de lá pessoas, né, para serem escravizadas em outro lugar. Pessoas eram sequestradas, inclusive, e levadas para as colônias. Isso tudo vai ser perseguido. Em 1807, há a proibição do tráfico negreiro. Então, a Inglaterra não vai mais fazer tráfico negreiro a partir de 1807 para as suas colônias na América. Jamaica, por exemplo, as colônias do Caribe. E também não vai fazer, né, os ingleses não vão poder participar do tráfico negreiro a partir de 1811. Então, qualquer cidadão britânico que fosse pego, por exemplo, participando do tráfico de escravizados para o Brasil, para as colônias, para os Estados Unidos, que já era independente, ele poderá ser preso e poderá ser condenado pelas leis inglesas. Então, a Inglaterra ela vai assumir, né, vai baixar várias medidas que vão limitando o tráfico. E sem tráfico negreiro, dificilmente a escravidão se mantém, porque os escravizados não se reproduzem na velocidade necessária para repor sua própria mão de obra. Então, isso era algo, né, que aqueles que queriam acabar com a escravidão, mas não tinham a intenção de defender uma abolição imediata, eles estavam contando, a gente proíbe o tráfico e com o tempo a escravidão vai acabar por ela mesma. Mas a escravidão vai ser proibida, né, definitivamente nas colônias britânicas em 1833. Mas aqui cabe algumas questões. A primeira delas é que nas regiões que eram administradas pela Companhia das Índias Orientais, ou seja, lá na Ásia, a Índia e outros territórios que hoje são independentes, havia escravidão e a Companhia das Índias vai ser permitido
manter escravizados ainda por algumas décadas. No caso das colônias britânicas, onde haverá a libertação dos escravos, ela também vai ser meio mais ou menos. Por quê? Toda criança, né, que tivesse menos de 6 anos era livre. Mas aqueles que tinham mais de 6 anos, eles deveriam cumprir pelo menos 6 anos de aprendizado de uma profissão qualquer para que eles pudessem ganhar a liberdade. Além disso, né, os ingleses eles vão indenizar, o governo inglês vai indenizar os donos de escravos e, nesse momento, havia cerca de 800 mil escravizados nas colônias britânicas, que eram principalmente no continente americano. Então, assim, é uma abolição que não vai ser imediata, é uma abolição que tem esse período de transição. Nós vamos ter protestos, inclusive, desses ex-escravizados contra esse período que era de servidão obrigatória, né? Porque era isso que eles se tornavam, né? Servos por contrato até que aprendessem uma determinada profissão. Mas isso vai ser mantido. E essa ideia, né, de que você é livre, mas mantém laços ainda com o seu senhor, vai ser utilizado, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente tiver a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, vai ter a mesma ideia, né, embora não sejam as mesmas palavras, a ideia é a mesma, mas isso é assunto para a nossa quarta aula. Vamos agora, né, para as 13 colônias. A gente falou em sala, né, e está... Todas as minhas turmas, e acho que todas as turmas do segundo ano, estão falando agora de independência das 13 colônias. Aqui nós temos aquele modelo que divide entre colônias do norte, do centro e do sul. No sul, nós temos a mão de obra escravizada negra como fundamental para aquilo que a gente chama de plantation, para a produção de algodão, de tabaco, de arroz e de outros produtos. Nós temos as colônias do centro, onde a coisa ainda aparece a plantation, mas em sua maioria, né, as atividades, elas são atividades semelhantes às do norte, onde a mão de obra negra ela é mínima. Mas o século XVIII é o século da discussão do fim da escravidão, veja bem, não só da condenação da escravidão, mas da discussão do fim. O que vai acontecer no sul dos Estados Unidos em 1739? A maior revolta de escravizados da história das colônias, tá? É a chamada Rebelião de Stono, que foi liderada por escravizados que falavam língua portuguesa, porque eles eram trazidos do que hoje é a costa de Angola, tá? Então, eram escravizados de língua portuguesa, alguns deles católicos, que vão fazer um grande levante de escravos, começando na Carolina do Sul e arrastando também, porque a notícia da rebelião se espalha, então, arrastando a Geórgia, e vários desses escravizados, quando a rebelião é debelada, vão fugir para a Flórida, onde, por serem católicos, eles vão ser considerados pessoas livres. Tá? A Flórida nas mãos da Espanha nesse momento. A reação no sul das colônias, a essa rebelião vai ser a proibição temporária do tráfico de escravizados dessas regiões que eram de língua portuguesa, né, do Congo, né, de Angola, e a criação do chamado, né, Negro Act, né, que seria uma legislação estabelecendo uma série de restrições à reunião, a ir e vir, a proibição de que qualquer escravizado pudesse aprender a ler e escrever, então era proibido ensinar um escravizado a ler e escrever, era crime, tá? E também vai estabelecer que é dever do senhor ensinar a religião aos seus escravos. Então, assim, se até esse momento, no sul das 13 colônias, não havia um interesse em tornar esses escravizados protestantes, porque a maioria dos que residiam nessas regiões eram protestantes, agora você terá, né, essa preocupação como uma forma de controle. Se vocês assistirem o filme 12 anos de escravidão, que esse passa no século XIX, eu recomendo esse filme. Em 12 anos de escravidão, o protagonista, que foi sequestrado no norte, ele era um homem livre, levado para o sul, ele sabia ler e escrever, ele tinha que esconder que sabia ler e escrever, porque era crime e ele poderia ser morto por causa disso, poderia ser punido duramente até morto. Tá? Então, veja só, no sul há uma grande preocupação com a questão da escravidão. Há aqueles que defendem que é melhor, né, que se estimule que os escravizados se reproduzam o máximo que eles puderem, então obrigá-los a se reproduzir, porque aqueles que nascem na escravidão seriam mais dóceis do que aqueles que seriam trazidos do continente africano. Então havia várias discussões. E no norte já estavam valendo aquelas discussões
puxadas principalmente pelos Quakers, né, a respeito do fim da escravidão. Então você tinha aí no norte, no centro e no norte, um discurso contra a escravidão, e no sul estratégias para manter a escravidão e torná-la mais segura para quem? Para os brancos. Quem vai ser, né, um dos grandes defensores do fim da escravidão, que não está no terreno religioso, vai ser o Thomas Paine, aquele do senso comum, que foi responsável pelo livrinho que incendeia as 13 colônias no momento do início da Guerra de Independência. Então ele tem um texto que não vai recorrer a discurso religioso, mas vai usar, né, das ideias iluministas, que é chamado Escravidão Africana na América, em que ele condena a escravidão. Então Thomas Paine aí também, né, não condena somente a dominação colonial, mas condena também a escravidão negra na América, né, pede a abolição, pede o fim da escravidão. Mas quando a gente vê, né, a questão daqueles que assinam a Declaração de Independência dos Estados Unidos, foram 56 assinaturas, muitos desses delegados eram do norte, mas dentre essas 56 assinaturas, 21 eram de homens que eram senhores de escravos, e não eram pequenos senhores de escravos. A Declaração de Independência ela demorou tanto a sair, porque o segundo Congresso Continental foi em 1775, lá no início de 1775, porque havia uma grande questão, né? Todos nascem livres? Não, né? Todos nascem livres? Não. Que nascem livres aqueles que já... Na verdade, não. Todos os homens são livres e iguais? Não, não pode. São iguais aqueles que nascem livres e os escravizados. Então, quase que o preâmbulo da Declaração de Independência dos Estados Unidos foi diferente, porque principalmente aqueles que vinham do Sul, eles não queriam essa ideia de igualdade de todos os homens aparecendo dentro da Declaração de Independência. E há também uma discussão que vai atrasar a Declaração de Independência, que é causada pelo desejo do Thomas Jefferson de colocar dentro da Declaração de Independência, porque ele foi o principal redator da Declaração de Independência, de colocar no texto a ideia de que a escravidão, fazer uma analogia entre a escravidão inglesa imposta às colônias, né, que ele vai chamar de escravidão, e a escravidão negra, então isso não vai aparecer, e também uma coisa que ele iria defender, que era o fim do tráfico negreiro. Mas o Thomas Jefferson, né, que vai ser lembrado durante muito tempo como um sujeito que que buscou colocar ideias de igualdade na Declaração de Independência, que queria o fim do tráfico negreiro, quando depois de algumas décadas, né, já no século XX principalmente, você vai estudar a fundo a vida do Jefferson, você vai ver que ele é uma pessoa extremamente contraditória. Ele era da Virgínia, ele era grande senhor de escravos, não dos maiores, mas ele tinha muitos escravizados. Ele defendia o fim do tráfico, é verdade, mas os economistas, historiadores econômicos, eles dizem que ele defendia o fim do tráfico negreiro porque ele compartilhava daquela ideia, né, de que o escravo, aqueles que nasceram na escravidão, eram mais dóceis, e ele acreditava que as colônias do sul, né, ou a parte sul dos Estados Unidos, a partir da independência, ele vai ser o terceiro presidente dos Estados Unidos, eram capazes de garantir a manutenção da escravidão pela reprodução da mão de obra que já estava lá. Então ele acreditava nisso, que não seria um problema acabar com a escravidão. Mas o Jefferson, ele tem textos, né, e um texto em particular em que ele vai defender a inferioridade moral, intelectual dos negros em relação aos brancos. O tráfico negreiro vai terminar nos Estados Unidos em 1808. Terminar oficialmente, ainda teremos contrabando, o último navio negreiro vai chegar lá na década de 1840, se não me engano, mas isso pode ficar para depois, eu posso pontuar isso em alguma outra aula. Mas o Jefferson, ele, apesar, né, de novo, ele defende o fim do tráfico negreiro, é no governo dele que vai passar o fim do tráfico negreiro, mas ele não vai reconhecer a independência do Haiti. Para ele, o Haiti não deveria existir, porque o Haiti era um mau exemplo. E o Jefferson, ele é lembrado também porque ele manteve, né, como sua concubina, né, uma escravizada chamada Sally, que era meio-irmã da esposa dele, né, porque o sogro do Thomas Jefferson, ele teve vários filhos com uma escravizada, e esses filhos compunham a escravaria, os escravos domésticos, que vem no dote da esposa dele, inclusive essa menina chamada Sally, com quem
o Jefferson vai ter vários filhos e que quando ela esteve com ele na França, porque ela era acompanhante da filha mais velha do Thomas Jefferson, que elas tinham a mesma idade, eram adolescentes, ela viveu como mulher livre na França, porque na França era proibida a escravidão, isso antes da Revolução Francesa, que fique claro, mas ela foi reescravizada pelo Jefferson ao voltar para a América. Então, assim, ele tem umas zonas assim da vida dele que são muito complicadas realmente, né? E a Sally, ela aceita voltar a ser escravizada com o compromisso de que os filhos dela seriam livres, coisa que o Jefferson só vai fazer lá no fim da vida, porque ele era contra que os senhores dessem a liberdade aos seus escravizados. E ele era contra porque essa era uma ideia forte no Sul também, de que se você libertasse seus escravos e criasse um grupo de negros livres, você poderia criar tensões dentro da sociedade, porque você teria negros livres e negros escravizados. Então era bom que todo mundo permanecesse escravizado até que a abolição viesse naturalmente, por assim dizer. Ou nunca viesse, porque muitos donos escravizados no Sul não acreditavam que a abolição viria e teremos guerra por causa disso. Daqui a pouco a gente vai falar dessa guerra no segundo trimestre, que é a Guerra de Secessão. E outro, né, desses pais fundadores dos Estados Unidos, o Benjamin Franklin, ele era senhor de escravos, ele colocava anúncios sobre venda de escravos e busca de escravos fugitivos no seu jornal, até que ele vai para a Europa na década de 1750 e ele passa pela Inglaterra, e lá ele tem contato com o movimento abolicionista, que já estava em formação com as ideias abolicionistas. Ele vai para a França, onde ele tem contato com as ideias iluministas, e aí ele muda de pensamento. Ele vai libertar todos os seus escravizados, ele vai se juntar às sociedades, né, defensoras da abolição da Pensilvânia, e ele vai ser o responsável por uma petição pelo fim da escravidão que vai ser apresentada no Congresso americano em 1789 e que vai ser rejeitada, claro, por conta da pressão dos sulistas, tá? Então, o Benjamin Franklin, ele não defendia somente o fim do tráfico, ele defendia também o fim da escravidão como um todo, e ele vai ser um sujeito que vai fazer um daqueles estudos ao modelo do que foi feito pelo Adam Smith, né, tentando provar que o trabalhador livre ele era mais lucrativo para o patrão do que você manter escravizados. Ele defende também a vinda de imigrantes, né, para ajudar a compor essa mão de obra dentro da América, agora independente desse novo país, Estados Unidos. Dos estados norte-americanos, o primeiro a dar a independência, a abolir a escravidão foi Vermont, mas Vermont só vai se tornar estado, o 14º estado dos Estados Unidos, em 1791. Mas como é que era feito? Não, eram livres todos aqueles homens maiores de 21 anos e mulheres maiores de 18 anos. Então, eles vão estabelecer uma idade para que se inicie aí esse processo de libertação. Mas, claro, né, apesar da proibição do tráfico, da vinda de novos escravizados e dessa liberdade para os maiores de 21, no caso de homens, e maiores de 18, no caso de mulheres, ainda teremos a escravidão aí sendo combatida em Vermont, porque muita gente queria manter seus escravizados. Porque a ordem é, se você quer ter escravos, você sai do estado, você não pode ter escravizados aqui. Das 13 colônias originais, a Pensilvânia foi, né, o primeiro estado a abolir a escravidão. Mas, de novo, também de uma situação meio estranha, porque eles vão criar aquele sistema de aprendizado, que na verdade é uma servidão por contrato, que vai existir lá nas colônias britânicas quando vem o fim da escravidão. Ou seja, no caso da Pensilvânia, você permaneceria ligado ao seu senhor até os 28 anos de idade, tendo que trabalhar para ele. Era uma forma de compensação pela libertação dos escravizados. O que acontecia é que, em algumas situações, o trabalho era tão duro que o escravizado não chegava a fazer 28 anos. Ainda assim, a gente tem que lembrar que, no norte, a quantidade de escravizados era menor, muito menor do que no sul, né? Mas consta, isso tem lá a documentação, que a última pessoa era uma mulher a ser libertada, né, na Pensilvânia, ganhar sua liberdade na Pensilvânia, só foi ser libertada em 1847.
E a gente está falando do primeiro estado que aboliu a escravidão, e ainda assim, quase em meados do século XIX, você ainda tinha pessoas escravizadas lá dentro da lei. Ou seja, essas questões de transição. Não é uma abolição automática, não é a partir de hoje todos estão livres, você vai ter uma transição aí. E em 1804, né, uma data em que todos os estados do norte já tinham leis de abolição semelhantes à da Pensilvânia, semelhantes à de Vermont. Então, de 1804 para cima, nenhum estado do norte permitia, né, a manutenção da escravidão, salvo nesse sistema aí de transição. Tantos anos, o escravizado ainda tem que servir, etc. E os primeiros territórios que vão ser incorporados às antigas 13 colônias, agora 14 estados, né, com Vermont, é o chamado território do Noroeste, ali, né, na fronteira do que hoje é o Canadá, na região dos Grandes Lagos. O Thomas Jefferson ele defendia que todos os novos estados ou territórios deveriam entrar como não escravistas. Então, o Jefferson tem essas ideias. Ele é dono de escravos, ele é contra a abolição por vontade do dono, mas ele não quer que os novos estados sejam escravistas. Então, veja como as pessoas são contraditórias. Você não tem alguns... Não há uma organização ainda de pensamento que conduza ao fim da escravidão nos Estados Unidos. Você tem umas ideias muito contraditórias. Mas o fato é que o território do Noroeste ele já vai entrar como não escravista. E isso inicia uma disputa, que vai ser uma disputa do século XIX até a Guerra de Secessão. A cada novo estado que vai entrar, como é que ele vai entrar? Ele vai entrar como escravista ou não escravista? E isso vai virar uma disputa entre Norte e Sul, que vai escalar na Guerra de Secessão. É um dos motivos da guerra, né? Como entram os novos estados. Mas é isso, essa é a nossa segunda aula, e na terceira aula a gente vai falar da Revolução Francesa e do Haiti. É isso, tchau, tchau para vocês.